Quando você fizer testes unitários, você nunca deve fazer eles dependerem de arquivos externos. Tem uma regra de ouro no teste unitário. Seu teste unitário nunca pode depender de nada que esteja fora da aplicação. É por isso que o seu teste unitário não deve ir ao banco. Seu teste unitário não deve ir ao disco, porque são recursos externos. E por que ele não deve ir ao disco, não deve ir ao banco? Ou melhor, não só no banco, né? Ele não deve ir à rede. Porque toda vez que você vai à rede ou você vai ao disco, você corre o risco do seu teste rodar na sua máquina e não rodar em outras máquinas. Quem garante que se eu apontar aqui o arquivo app-series de outro lugar, como eu coloquei aqui, quem garante que esse arquivo na outra máquina vai estar no mesmo lugar? Pode ser que não esteja. E aí, quando a pessoa, um outro coleguinha do seu time aí for rodar esse teste, o teste quebra. E aí, talvez você pense, tá, mas a gente está dentro de um time, todo mundo vai ter uma estrutura padrão. Eu vou colocar esses arquivos no mesmo lugar, então não tem problema. Compartilhando esse arquivo com outras pessoas do seu time, talvez não. Mas às vezes você vai querer rodar esse cara dentro de um pipeline automatizado. Ou seja, num servidor de build que vai baixar o seu fonte e vai compilar e rodar seus testes. Nesse caso, não tem como você garantir exatamente que esse pipeline vai ler o arquivo do mesmo lugar. Às vezes, lá no seu pipeline, o arquivo foi para outro lugar e você não sabe onde ele está. Então, esse tipo de recurso não deve ser usado. Você nunca deve ler nada do disco. Se o seu teste exigir uma leitura de disco, significa que ele está frágil e em algum momento pode dar problema. E dá problema de verdade. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. A gente acha que a aplicação não vai mudar, a gente acha que a infraestrutura não vai mudar, mas essas coisas às vezes mudam. E se você tem um código que deixa isso em aberto, você está montando um teste frágil, você está montando um código frágil. E aí, talvez você consiga resolver, talvez as pessoas que estejam no seu time no momento não consigam. E aí a tendência é que a galera vem aqui, comenta seus testes e deixa de executar. Então, toda vez que você tiver que acessar um arquivo no disco, não acesse, está fazendo alguma coisa de errado. No caso do .NET, existe um recurso que você pode usar, que eu já deixei um código pronto aqui, que é injetar essa configuração em memória. Então você não precisa do arquivo app-series.json. Você pode simplesmente rodar esse código aqui, ó. Dentro do Configuration Builder tem um método chamado add in memory collection. E aí você consegue adicionar as suas configurações com valores fixos, mas em memória. Você constrói a sua configuração e cria seu arquivo de configuração ali no momento do teste. Desse jeito você não depende de nada externo, você não depende de arquivo, não depende de nada. É só executar seu teste e tudo vai ficar legal aqui. Então nesse caso, ó, eu criei as chaves aqui, veja que é o mesmo formato do e-mail config, mesma coisa. Ele vai aqui pedir para você uma lista de um enumerable, na verdade, né, de key pair values. Então, key value pair, né, é o nome da classe aqui, ó. Que é o interno lá do que a gente usa dentro do dictionary, por exemplo. Então, ele vai pedir uma lista desses key value pair e você vai passando aqui as chaves que você precisa. A grande vantagem aqui é que você não precisa construir o arquivo de configuração inteiro. O nosso arquivo aqui ele é bem simplório. Mas geralmente o arquivo da sua aplicação ele não tem pouquinhas chaves assim, né? Ele vai engordando, ele vai criando mais volume, e aí você vai ter que lembrar de construir isso do outro lado aqui quando você está testando. Tem vários incômodos de você usar um arquivo físico de fato para testar. Então, use o In-Memory Collection, é muito mais fácil.